Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bitalk2C. Eu sou o Bravo Eu sou o Charlie. e hoje mais um episódio do Bitalk2C para vocês, para a gente falar novamente sobre Bitcoin. Então, hoje, meu amigo Charlie e eu vamos conversar um pouco sobre a possibilidade da hiperbitcoinização. Se você ainda não escutou esse tema, ainda se é uma palavra nova para você, então fica ligado para você entender o que isso significa e quais são as possibilidades através desse possível movimento no sistema econômico global. Então, Charlie, vamos começar aí com a sessão 1. O que é hiperbitcoinização? Explica aí um pouquinho para o pessoal. Claro, pô. Hiperbitcoinização, gente, foi um termo criado em 2014, tá? Ele foi ali descrito como um mundo onde o Bitcoin ele se torna o padrão monetário global, desbancando todas as outras moedas, né? Imaginem que no seu dia a dia você não vai mais cotar as coisas em real, em dólar, em euro. Vai ser tudo em Bitcoin. Então é isso que a gente fala da hiperbitcoinização. A unidade de conta global seria o Bitcoin. E aqui a gente vai começar com dois porquês, né? O porquê sim e o porquê não. Por que existe essa possibilidade? Porque o Bitcoin ele é descentralizado, ele é resistente à inflação, né? Nós temos uma escassez programada. Ele já é usado hoje como reserva de valor por indivíduos e também por alguns estados, como por exemplo El Salvador. Em 2025 ele está valendo mais de 100 mil dólares por unidade, né? E o dinheiro fiduciário, após 1971, ele está em crise desde então, né? Ele perdeu o seu PEG, ele perdeu a sua estrutura, o seu valor junto ao ouro, tanto é que o ouro está batendo máximas históricas hoje, né? Então hoje nós temos inflação, dívidas e uma desconfiança cada vez maior no sistema atual. Então, por isso, o Bitcoin ele pode ser, sim, uma solução para isso tudo, né? Justamente ter o padrão Bitcoin, né? Um dos livros também que a gente usa aqui como fonte do Saifedean Ammous. Tá? Por que não? Também existe a possibilidade disso não acontecer, né? De que os governos não vão largar o controle do dinheiro. Né? Vocês acreditam que os estados vão deixar isso acontecer? Pode ser que hoje eles estejam numa tocada aí de colocar o Bitcoin para dentro do estado e tudo mais, mas pode ser que daqui a algum tempo eles já se deem conta de que, opa, essa jogada aqui não foi tão boa. Você acha que os bancos centrais e o FMI, por exemplo, iriam deixar isso acontecer? Iriam colocar o controle de volta na mão dos indivíduos? Isso é interessante, Charlie, até comentar, né? Porque aconteceu já isso recentemente, quando o El Salvador colocou o Bitcoin como moeda de curso legal, o FMI foi o primeiro realmente que levantou a bola e falou: olha, você não pode fazer isso. Você precisa tirar o Bitcoin como moeda de curso legal, porque isso mexe com toda a cadeia de empréstimos, né? Que o FMI fazia para o país mesmo, ali no caso de El Salvador. Então você vê que existiu, no mesmo momento que se cantou essa pedra, já levantaram o braço e falaram: não, isso aí você não pode fazer, porque isso aí é perigoso. Então eles sabem qual que seria o perigo de deixar o Bitcoin começar a criar raiz, né? Isso. Hoje seria um cenário um pouco mais difícil disso acontecer. A hiperbitcoinização, eu diria, hoje, amanhã, né, no caso, porque o Bitcoin hoje ele é muito volátil, então você não ia conseguir gerir uma economia, todo um sistema de mercado com um ativo que pode variar 10, 20% num dia. Né? Então, hoje, no curtíssimo prazo, eu diria que não. Mas a longo prazo, e aí esse longo prazo pode variar bastante, né? Pode ser 10 anos, 20, 30 anos, quando a cotação do Bitcoin, por exemplo, em dólares, já for algo que vai variar 1% ao ano, por exemplo, porque ele é uma curva exponencial, então daqui a alguns anos a flutuação de preço dele vai ser muito pequena. Então ele vai começar a se portar realmente como um dinheiro que não tem uma variância muito grande. Então você colocar os itens da economia fazendo unidade de conta no Bitcoin já não seria algo problemático. Então depende um pouco da sua escala de tempo. Né? Mas nós vamos discutir aqui no decorrer do episódio dois cenários possíveis. O porquê sim, ele abre brecha para algumas coisas. E nesses cenários, o que seria mais interessante discutir? Se isso vai ser um processo gradual, né, se a gente vai ver se gradativamente sendo adotado pelos Estados Unidos, daqui a pouco é Europa, daqui a pouco alguns países na África, enfim. O mundo ele vai se adaptando de acordo com o tempo e não vai ter nenhum evento muito, diria assim, catastrófico que faria uma mudança da moeda do dia para a noite, por exemplo. Né? Ou um outro cenário onde sim, você teria uma crise tão grande, mas tão grande na moeda fiat, no dólar, por exemplo, que é a unidade de conta global hoje, a reserva global, que o Bitcoin surgiria como um novo dinheiro.
Então nós vamos discutir aqui no decorrer do episódio, Bravo, justamente esses cenários que são bem interessantes. E hoje vai ser legal porque a gente tem visões diferentes, né? Então, Uhum. aqui hoje a gente vai discutir um pouquinho a visão de cada um. Eu entendo que é um cenário, eu entendo que seja um pouco mais plausível possível. Charlie acha que talvez tenha um outro caminho. Ambos são realmente possíveis, né? Mas aí a gente entra nas particularidades aqui para a gente discutir. Bom, então assim, passado essa primeira parte, todo mundo creio que entendeu o que seria essa hiperbitcoinização, então seria essa substituição como dinheiro global agora pelo Bitcoin. A gente precisa se perguntar como isso se iniciaria, né? Então, assim, para acender a chamada hiperbitcoinização, eu coloco aqui agora um pouco a minha opinião já pessoal, né? O gatilho inicial eu acredito que tenha que ser proveniente de uma crise financeira massiva, né? Algo pior do que 2008, algo pior do que 29, algo realmente que tenha a obrigatoriedade de você fazer um reset. Isso me chama um pouco a atenção também, porque essa palavra reset ela já vem sendo discutida nos fóruns econômicos globais, né? Já se fala muito disso o tempo todo. Então eu acho que esse reset ele está para acontecer. Talvez nada atrelado diretamente pelos globalistas para o Bitcoin, mas que talvez o Bitcoin acaba surgindo isso como uma saída, como consequência desse reset já programado, até mais do que algo programado para o Bitcoin ser isso, né? Então eu entendo que para a gente conseguir realmente entrar nesse processo, ele mescla um pouco essa visão que o Charlie tem de ser algo um pouco mais gradual, depois ele vai argumentar um pouco sobre isso, que já vem de fato acontecendo, isso é um fato, é indiscutível, os países já estão utilizando, já tem país utilizando até inclusive como moeda de curso legal, como no caso de El Salvador, tem um país, uma república de alguma coisa no continente africano também, que já colocou, Butão, você tem a própria Argentina também com o Milei já falando de possibilidade de fazer alguns trades internacionais e algumas compras e vendas dentro do país utilizando Bitcoin. Você vê que a coisa vai acontecendo de forma mais gradual, né? Mas para a gente passar a ver um computador, um celular em algum e-commerce da vida com preço em Satoshi, eu realmente entendo que a gente vai precisar de algo um pouco mais crítico, né? Um colapso maior. E por que eu digo isso? Baseado no passado. Se você olha, por exemplo, o dólar, que é a nossa moeda atual, global, para ela ser o que ela é, a gente obrigatoriamente teve que passar por uma Primeira Guerra Mundial, a gente inclusive tem episódio sobre isso aqui, que a gente conversou nos detalhes, onde ele desbancou a libra esterlina por conta, né, de um colapso da moeda. A questão da guerra foi a causa principal, a Inglaterra teve que imprimir muito dinheiro, perdeu completamente, né, o PEG com o ouro, perdeu esse lastro do ouro, e isso foi o gatilho para o dólar, porque os Estados Unidos se colocou como a nação então, que iria ajudar o mundo a se recuperar, então obviamente ele botou a moeda dele ali, que era lastreado no ouro também, e se tornou o que se tornou. Então, quando você olha para a última troca de moeda que a gente teve, isso para mim já foi muito claro que a gente iniciou com um gatilho por conta de uma catástrofe, né, um problema global de guerra, atrelado também às crises que já estavam acontecendo econômicas, e isso fez virar uma chave. Quando você olha um pouco mais para trás, você vê a história das últimas moedas globais, aí você vai olhar até na época de 1400 e pouco, 1300 e pouco, que tinha, acho que era o florim, se eu não me engano, moeda holandesa, depois você teve a moeda, o escudo português, depois você teve a moeda espanhola, enfim. Eram ciclos normalmente entre 80 e 120 anos, isso é bem estudado, e todas elas eram moedas provenientes da nação mais forte do planeta naquela época. Né? Isso, sempre potências militares, né? Perfeito, sempre potências militares muito fortes, que é o que acontece hoje, né? Hoje é o dólar porque os Estados Unidos acaba sendo a maior potência militar do mundo, sem dúvida nenhuma. Só que o estranho, que aí eu também tenho uma ponta que eu concordo com o Charlie da questão da gradualidade, é que dessa vez a moeda que a gente tem como opção que a gente está discutindo aqui é uma moeda que não é de país nenhum, né? Então, como é que a gente, se tivesse uma crise, uma outra nação surgisse para poder se colocar como a nação que ajudaria o mundo e quisesse colocar a sua própria moeda, ela teria que já ter adquirido o Bitcoin, já estar utilizando o Bitcoin como uma moeda interna ou como uma segunda opção interna para poder colocar isso para o mundo. Então realmente é algo para a gente poder argumentar aqui e tentar entender qual que seria a visão mais plausível. Mas seguindo essa linha que eu coloquei, qual que seriam os primeiros passos, né? Pequenas nações em crise, como Venezuela, como a Argentina, que passou por isso e agora está se recuperando, né, com uma alta adoção, inclusive, de criptomoedas de forma geral, nesse ano de 2025, principalmente pós-Milei, né, depois desse tempo dele reorganizar a casa. Você tem empresas como Tesla, MicroStrategy, que agora só se chama Strategy B, né, que tem bilhões de BTCs, né, de Bitcoins em seu caixa, como reserva. Então você começa a ver grandes empresas em bolsa, né, fazendo caixa, fazendo reserva em Bitcoin, o que era algo absolutamente impensável no passado. Então você começa a ver aí um pouco desse passo a passo gradual que o Charlie tem como visão dele, né? E o efeito dominó, que é os bancos centrais perdem completamente a credibilidade por conta disso tudo acontecendo, né? As pessoas e empresas, elas começam a trocar num volume muito mais violento fiat por Bitcoin, né? De forma em massa.
E isso acaba acontecendo de uma forma que o Banco Central meio que perde o controle, né? O preço do Bitcoin passa a valer milhões de dólares, que é uma possibilidade que todos sempre comentam, que possivelmente até 2030 a gente teria aí um Bitcoin, uma unidade de Bitcoin valendo $1 milhão, o que também a gente sempre tem que avaliar, né, Charlie? Que não é, vale $1 milhão, mas quanto que $1 milhão compra, né? Depois de tanta Exatamente. inflação Tem e tal. toda a inflação junto que teve que ser calculado, o poder de compra disso daí, né? Exato, porque o que mais importa no final das contas não é o valor nominal, né? Senão na Venezuela tava todo mundo milionário, literalmente, em peso bolivariano, não vale de nada. Então eu sempre fico um pouco receoso também quando a gente fala, Bitcoin vai bater $1 milhão, né? O Bitcoin vai valer 2 milhões, 10 milhões, tá, mas quanto que vai comprar com 10 milhões? Né? Talvez não seja, óbvio que vai ser um valor relevante, mas não vai ser o que tem de significado atual, né? No nosso mundo de hoje. Então isso faria o Bitcoin, né, ter toda essa inflação em preço, cotado em dólar, né, e o sistema Lightning teria que surgir como uma opção para transações mais rápidas, né, que é a segunda camada do Bitcoin, que a gente também já comentou aqui em episódios anteriores. Obviamente que aí vem o contraponto, a resistência. Né? Os governos, como o Charlie até falou na parte que ele abriu, iriam, né, tentar banir, como já fizeram, tentar travar, tentar segurar essa infraestrutura que está sendo criada, né? Mas a rede do Bitcoin, pelo fato de ser descentralizada, ela obviamente iria resistir, como já resistiu a vários bans que ele tomou da China, por exemplo. Né? Acho que teve 2 ou 3 grandes bans de mineradores, inclusive, que o Bitcoin sobreviveu. Né? Os mineradores se moveram para os Estados Unidos e seguiu a música tranquilamente. Então, assim, seria algo realmente muito caótico. Né? Você teria aí um cenário de instabilidade muito grande, o que também é ruim para as bolsas de forma geral. E isso, né, como o Friedman já previa, poderia ser o estopim. Né? Então, Charlie, como é que é a tua visão dessa mudança da hiperbitcoinização? Como é que você acha que isso vai acontecer nos próximos anos? E se tem um prazo, né? Se você acha que você vê um curto prazo, 10, 15, 20 anos. Olha, cravar prazo é algo meio complicado, né? Complexo. Parecido com jogar na loteria. Né? Mas, do ponto de vista da hiperbitcoinização, eu realmente acredito que nós vamos ter algo realmente gradual. Porque para um cenário onde uma crise muito grande aconteça e essa hiperbitcoinização seja meio que a consequência dessa crise, né, você teria que ter os estados deixando, né, essa crise acontecer. E pelo o histórico que nós temos, nós vemos que, e a gente pode pegar todas as crises que já aconteceram aí, principalmente as mais atuais e que nós já comentamos em episódios passados, né, a crise de 29, a bolha.com em 2000, nos anos 2000, né, a crise do subprime em 2008, a pequena crise financeira que a gente teve agora em 2018, com os 3 maiores bancos dos Estados Unidos quebrando. Então, o Estado ele vai se adaptando, né, que isso não é bom para nós indivíduos, né, mas o Estado ele vai entendendo quais mecanismos ele tem que usar para poder evitar um colapso maior ainda. Só que para ele poder evitar esse colapso, ele acaba criando uma outra bolha que vai colapsar mais para frente. Isso é o ciclo sem fim das crises econômicas. Né? Então, nesse cenário, eu acho que vai ser sempre criado bolhas maiores e, com isso, a inflação ela vai ficando cada vez pior. A gente viu na crise do Covid, por exemplo, daquela política do fica em casa, economia a gente vê depois, a maior impressão de dinheiro já feita na história da humanidade. E a gente teve uma das maiores inflações também pegajosas. A gente teve mais de nos Estados Unidos até hoje, por exemplo, a gente está vendo inflações acima da meta, né? De 3, 4%, obviamente, o índice informado pelo governo, tá? Não necessariamente é a inflação propriamente dita. Mas a gente viu emissões absurdas. Né? Então, no meu ponto de vista, realmente isso vai ser gradual, vai ser uma cooptação do Estado. Né? O Bitcoin vai ser cooptado pelo Estado, e como a gente já está vendo isso acontecer, né? Com um uso institucional dele muito grande. É muito parecido com, por exemplo, a gente vê com o ouro hoje. Né? O ouro ele foi muito cooptado nesse sentido. Hoje você tem muitos sintéticos de ouro, né? Então eu acho que isso realmente vai acontecer com o Bitcoin e vai ser o último bote salva-vidas, eu diria, do Estado, que vai ser justamente tentar ali atrelar de alguma forma a moeda global, que no caso é o dólar, pro Bitcoin, no Bitcoin, né? E isso você tem uma sobrevida maior, tá? E isso vai sendo feito de forma gradual, com pequenas crises, pequenos tempos de alta inflação, aí baixa um pouco mais a inflação, crises de crédito, né? Tem muito crédito no mercado, daqui a pouco vai ter pouco crédito, tem que colocar mais dinheiro no mercado, fazer novas impressões massivas de moeda, e a gente vai passando por ciclos de inflação muito altos e depois um pouco mais baixo.
E somente o Bitcoin ele vai conseguir te dar retornos mais expressivos do que o aumento da base monetária. Então, nesse cenário, eu acho que uma crise do tamanho que deveria acontecer, tá? Isso é uma coisa que a gente estava discutindo antes do podcast, que na verdade é o que uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu acho que vai acontecer, né? É algo interessante que aconteça, e não me levem a mal aqui, não é que eu queira que uma coisa ruim aconteça, mas eu acho que ela é necessária. É igual tirar um drogado das drogas. Você precisa dar um choque de realidade e você vai ter efeitos colaterais na economia quando isso acontecer. Eu acho que uma crise ela é necessária, tá? Ela não vai ser boa, isso sem sombra de dúvidas, mas ela é necessária para dar justamente o que o Bravo comentou, um reset no sistema. O Mas remédio um reset, amargo, né? mas na verdade um reset que é necessário. Você precisa desse reset para justamente a economia voltar a ter uma base sólida num dinheiro escasso, num dinheiro programável, num dinheiro que não pode ser impresso, que não pode ser controlado, né, com todas as propriedades, né, que nós temos, um dinheiro que é difícil de ser mudado, um dinheiro que é muito resistente à tomada, à retirada dele por meios de furto, meios de roubo, né, ele é resistente, não é impossível você fazer isso, mas seria mais nesse sentido. É incensurável, né? Que é uma das características também fantásticas do Bitcoin. Realmente você consegue ter um comércio global de uma forma que você não atrele esse comércio a nenhuma moeda. Por que esse comércio tem que ser com dólar? A gente sabe pela história por que é, né? Mas hoje a gente não precisa ser mais. Então eu acho que é dessa forma que vai acontecer pela cooptação. O Bitcoin ele vai ser cooptado pelo Estado, só que de forma realmente oficial. Né? Pode ser que eu acho que não vai ser daqui a 10 anos, isso vai demorar uns 20, 30 anos a acontecer. Né? Mas aí a gente vai ver essa transição, né, Bravo, para um dinheiro que vai ser global. Exato. De uma forma ou de outra, né? Exatamente. No meu cenário ou no seu. Sim, não, exato. Eu acho que até tem um terceiro cenário que a gente estava discutindo em off antes do podcast começar, que era a possibilidade, né, do que muitos falam até isso não é uma ideia minha nem do Charlie, mas de os Estados Unidos, por exemplo, como o seu Hail Mary, né, tipo a última jogada possível, ele realmente tentar atrelar, fazer um colateral, né, pro dólar, ou seja, ele aumenta a reserva dele, por exemplo, em Bitcoin, que é o que ele já começou a fazer agora, né, fez o primeiro movimento com o Trump, acredito que isso vai continuar independente do presidente a partir de agora, e com isso ele poderia, por exemplo, voltar o lastro do dólar, mas não mais com o ouro, como a gente estava acostumado até 71, mas com o Bitcoin, né? Seria uma grande possibilidade, e seria um movimento muito inteligente até, porque num cenário que é cíclico, né, de a cada 100, 120 anos, que a moeda, normalmente a moeda global vira para uma outra, que a gente não sabe qual é ainda, e assim, das opções que a gente tem hoje na mesa, eu entendo que o euro não é uma possibilidade, até porque o euro não é de um país só, seria de um grupo de países, fica muito mais difícil, né, para você fazer a gestão disso. O ien chinês, praticamente impossível ser uma moeda global, por mais que ele seja uma potência também, é um dinheiro que você não sabe como é que ele é feito, como é que ele é impresso, é um controle completamente feito por um Estado que, além de ser um Estado que já é horrível, né, no nosso ponto de vista mais libertário, é também um Estado que tem todas as suas minúcias socialistas, um partido completamente sem transparência, enfim, impossível outros países, por exemplo, como os Estados Unidos ou outras potências, colocarem suas reservas numa moeda que você não sabe como é que ela é emitida, como é que ela é controlada, que tem um partido, né, complicado, complexo ali de você fazer a leitura. Então eu não vejo isso como opção também. E essa jogada de colateralizar com o Bitcoin, pode até que não seja o dólar, pode ser que seja realmente uma moeda de um outro país que vai surgir aí como potência, que a gente também não vê no curto prazo. Concordo completamente com o Charlie, não vejo isso em 10 anos, vejo isso talvez 20, 30, 40, né? Mas é uma possibilidade. Se ele faz essa colateralização com o Bitcoin, ele realmente estenderia a vida do dólar, né? Aumentaria o seu shelf life, vamos dizer assim, por mais alguns anos, porque aí passa a ser um dinheiro físico com um excelente lastro, né? Transparente, porque, por exemplo, qualquer pessoa hoje pode abrir as contas, as carteiras que são mapeadas do governo americano e ver se esse Bitcoin está lá ou se ele foi movido. A partir do momento, né? E hoje você bota radares ali para poder ver qualquer movimentação. Alertas, né? Então, assim, se movimentou qualquer satoshi do governo americano que não bate com o lastro que é oficial do governo, acabou, a moeda colapsa instantaneamente, né? Então é o que a gente vê, por exemplo, quem acompanha aí outras moedas, outras criptomoedas do mercado, que você vê da noite para o dia ela vai quase a zero, ela tem um dumping de 50%, 60%, é por isso. Mexeram na estrutura de uma forma, alguém já viu e aí perde-se a confiança. Então é uma faca de dois gumes até para o próprio Estados Unidos, né, na minha visão. Se ele colateralizar, é bom por um lado, só que ele vai ficar com o freio de mão puxado pro resto da vida.
né? Porque ele volta um cenário que ele não pode mais imprimir e tudo mais. A questão de ter, por exemplo, né, Charlie, eu queria também te escutar nisso, de ter, por exemplo, a segunda camada, a Lightning, que é excelente. Só que se o dólar fosse colateralizado pelo Bitcoin, isso seria como se fosse uma segunda camada, né, do Bitcoin praticamente, só que fisicamente. Sim, sim, você teria na verdade, uma camada física, né? O Bitcoin vivendo na camada virtual e você tem uma camada física sendo o dólar. Poderia, em notas de dólar, por exemplo, ter alguma rastreabilidade com o bloco que ele foi emitido, não sei, ideias aqui mais ao vento, né? Então você sim veria uma coexistência, né, dos dois sistemas, né, interagindo. E por quê? Né, o Bitcoin, querendo ou não, para você movimentar ele on-chain, né, justamente na blockchain raiz, você teria um custo um pouco mais elevado. Né? Num cenário de hiperbitcoinização, onde você tem a economia inteira girando em torno do Bitcoin, aí realmente eu prevejo taxas bem mais altas do que a gente está vendo hoje. Hoje, na data que nós temos, tá em torno de $1, $2 para você movimentar qualquer quantia que você queira. Né? Mas num cenário onde todo mundo está usando a rede, a gente já viu em certos momentos bem esotéricos aí da vida do Bitcoin, dele tá chegando a quase de $40, $50 a taxa. Né? Então se torna algo inviável, né, para o cidadão comum você comprar itens baratos, né? Então justamente também tem uma teoria de que a rede base seria mais uma camada para, em inglês, settlements, né? Compensação. Seria realmente tipo um cartório. Seria realmente, vamos fazer uma transação de alto valor agregado, não precisa ser nem monetariamente alta, né? Não, eu vou aqui fazer um contrato realmente de compra e venda de uma casa, por exemplo, né, onde as duas pessoas assinam, então esse contrato tem que estar na rede base. Então você vai pagar uma taxa alta para justamente ter a certeza absoluta de que aquilo vai estar lá em 10 minutos, entendeu? E criar uma rede, tanto a Lightning pode servir, quanto as notas de dólares que vão estar atreladas ao Bitcoin também vão ser uma camada muito importante, né, da economia. Exato. Bom, essa primeira fase seria essa coexistência, né, como você falou. Eu acho que realmente a gente meio que está vivendo isso já, né, e a tendência vai ser cada vez maior. E eu até inclusive acho que isso também depende de nós como indivíduos. E explico por quê. Por exemplo, aqui no Brasil, existem outras cidades no mundo que também estão bem evoluídas. Mas você tem hoje uma cidade no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é Rolante o nome, né, que é uma cidade do Bitcoin, né, onde toda a cidade você tem todas as cotações ali. Você pode pagar em real ou pode pagar em Bitcoin na Lightning diretamente. Isso é fantástico. Esse é o primeiro movimento como sociedade, né? Como você não tem nada que proíba, obviamente que o Estado pode amanhã falar que você está proibido, mas como coexiste, né, literalmente, você pode pagar em real, aliás, obrigatoriamente os comércios têm que aceitar real, só que ele também pode aceitar o Bitcoin, né? Então isso já é o primeiro movimento. Você tem, por exemplo, no Ceará, se eu não me engano, acho que não sei se bom, enfim, é uma cidade no estado do Ceará que tem a Bitcoin Beach, né, que é a praia do Bitcoin, onde você também tem ali todos os serviços, tudo você paga na Lightning. Então, assim, as coisas estão começando a acontecer. E para a gente ter uma hiperbitcoinização, obviamente também a gente depende de que as pessoas passem a começar a utilizar, a criar coisas, né, a criar serviços. Né? Você, por exemplo, eu vou vender meu carro. Você não teria problema nenhum, por exemplo, bota o preço do seu carro em real, porque você vai usar uma plataforma que só tem real, uma OLX da vida, só que você coloca na descrição. Para quem tiver interesse e quiser pagar, por exemplo, em Bitcoin, eu aceito. Eu aceito em dólar Tether, eu aceito em Litecoin, né? Para você começar a movimentar, porque vai que a pessoa que está comprando também conhece do sistema e fala, pô, excelente, vou pagar em cripto, vou pagar em Bitcoin para ele, vou pagar em Litecoin, né? Então é uma opção também. Eu, particularmente, que já dividindo também uma questão pessoal, tudo que eu vou vender, ou o que eu vou comprar é mais difícil porque depende do outro lado, mas quando eu vou vender, eu sempre coloco uma opção, né, ou Bitcoin ou uma criptomoeda para facilitar, né, as pessoas a movimentarem isso, porque um carro você vai precisar depender de autorização, às vezes o banco quer que você justifique para quem você está pagando e tudo mais, então assim, às vezes você consegue facilitar um pouco também a burocracia. Então a fase 2, depois dessa coexistência, eu acho que vem a questão do colapso, né, o colapso Fiat, os bancos centrais absolutamente desesperados começam a imprimir dinheiro, né, para salvar as economias, né, como aconteceu, o Bravo também comentou, o Charlie também comentou isso em 2020, né, no Covid, uma impressão aí de 40% dos dólares do mundo, e isso só aumenta cada vez mais a fuga para o Bitcoin, porque cada vez que se imprime mais, maior vai ser a inflação nos anos subsequentes, as pessoas já sabendo desse movimento passam a migrar para um dinheiro forte, o famoso hard money, né, e isso começa a fazer o espiral da morte, né, que a gente chama. Quanto mais imprime para salvar, mais as pessoas saem da moeda e aí ela colapsa.
né? Então isso entra aí a questão da hiperinflação, por exemplo, da Alemanha, né? Que tem 23, que tem até fotos, botar hoje no Google, você acha crianças brincando, fazendo casinhas com blocos de dinheiro, porque não tinham mais valor nenhum. Se eu não me engano era a República de Weimar, né? Acho que era esse o nome, né? E isso foi o exemplo clássico de uma moeda colapsando por perda de controle. Moedas como o Yuan e a fuga para o Bitcoin, né? Porque as pessoas começam a se movimentar para dinheiros que realmente tenham um pouco mais de valor, a questão da lei de Gresham, né? Que você sempre vai gastar o dinheiro ruim e vai guardar, vai se proteger no dinheiro forte, que também a gente já comentou isso aqui em alguns podcasts, e assim vai se sucedendo. E aí depois a gente entra na fase 3, né, Charlie? Que seria, acho que, a adoção forçada. Sim, sim. Os governos, né, eles vão ficar muito relutantes. Por mais que seja a melhor opção, nenhum governo quer ceder o controle, gente. Vocês devem pensar sempre no sentido do controle, né? O governo, ele quer controlar a nossa vida, a economia, a sociedade como um todo. E como que eles fazem isso? Diretamente, controlando o dinheiro. Porque se eles controlam o dinheiro, eles controlam a economia. Se eles controlam a economia, eles controlam a nossa vida, né? E o Bitcoin, sendo adotado como reserva, ele evitaria esse caos. Só que os governos vão ficar relutantes nisso, né? Então, um cenário aqui, por exemplo, seria o FMI, por exemplo, criar um padrão Bitcoin, né, fixando regras e tudo mais. E aí o welfare state, né, o estado de bem-estar social, ele obrigatoriamente vai começar a encolher. Porque se você tem um dinheiro atrelado a algo escasso, você não consegue mais ficar com aquela impressão desenfreada que a gente tem desde pós-71. Né? Então, essa falta de impressão monetária faz com que os gastos sociais eles fiquem insustentáveis. Não tem como mais o Estado sustentar isso. E aí sim, viria, por exemplo, uma crise muito grande, porque todos os estados ficariam dessa forma, e você teria uma crise social muito grande, onde os estados eles não vão conseguir mais arcar com o peso dele. A sociedade não vai conseguir mais sustentar o Leviatã, né? Porque ele vai ficar tão pesado que a sociedade não tem como mais arcar com esse gasto todo, né? Então você vai ter uma volatilidade inicial absurda, né? Provavelmente preços caindo para tudo quanto é lado, porque o preço ele é uma informação, né? Então essa informação ela vai ter que ser ajustada agora. Você tinha um nível de informação, né, no quesito preço muito alto por causa da inflação, por causa da base monetária ficar aumentando exponencialmente. Só que como agora a base monetária ela encolheu, né, ela vai virar ela vai ter no máximo 21 milhões de unidades, que é o Bitcoin, né? Você vai ter que começar a precificar tudo na economia em volta disso. Inicialmente, todo mundo empobrece. Você vai ter uma crise generalizada. Mas no final, quem tiver Bitcoin estocado, depois de algum tempo, sim, vão se tornar os novos milionários, né? Não em dólares, não em fiat, né? Mas realmente em Bitcoin. Numa magnitude que a gente não consegue nem prever, né? Porque assim, não, quando a gente fala de hiperbitcoinizar, você não sabe mais. Hoje a gente faz essa, por exemplo, vamos botar aí, sei lá, um carro vai custar quanto? Meio BTC, né? Ou sei lá, 0,2 BTC. Só que isso no dinheiro de hoje. Talvez mais pra frente, com a hiperbitcoinização, já não vai nem mais valer 0,2 bitcoins, talvez valha alguns milhões 10 mil satoshis. Exato. Né? E aí a gente entra no cenário oposto, né? Que é tipo, quando a gente fala de Bitcoin vai chegar a $1 milhão, a $2 milhões. Talvez vai valer muito mais do que 2 milhões ou $1 milhão compraria, né? Não vai fazer nem sentido. Exatamente. Essa cotação vai valer, tipo, sei lá, $100 milhões pro negócio atual fazer sentido, né? Exatamente. Que é justamente uma das coisas que a gente vai ver a hiperbitcoinização acontecendo, é quando não faz mais sentido cotar o Bitcoin em dólar. Perfeito. Né? Já foge totalmente da paridade, e aí você simplesmente vai abolir, e aí você vai ver, entre aspas, aí uma deflação, porque, por exemplo, hoje um carro que custa 0,2 BTC, 0,3 BTC, daqui a 10 anos ele vai custar, como você falou, 10 mil satoshis, 100 mil satoshis, né? Então aí você vai ver que o valorizou talvez muito mais do que os 2 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, enfim, é isso aí. Então realmente é um cenário pra gente pensar. E aí a gente vem para a última a última sessão, que seria o pós-hiperbitcoinização, né? Que é, ou seja, digamos que tudo isso que a gente conversou aqui aconteceu, estamos hiperbitcoinizados, né, num mundo laranja, e a gente, vamos botar aí que 2050, né, estamos falando aí daqui a 25 anos. O Bitcoin é rei, está reinando aí como moeda. Como é que seria esse mundo a partir daí, né? Em termos econômicos,
a gente, como o Charlie comentou, é uma moeda sem inflação, né? 21 milhões, vai ter aí a sua, entre aspas, inflação, suas emissões até 2100 e pouquinho, para chegar nos 21 milhões. Mas depois disso, praticamente inflação zero. O fato de poupar volta a fazer sentido, né? A gente volta ao que era o antigo dos nossos avós, de trabalhar, juntar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro em prol de vou comprar minha casa, vou comprar, né, meu sítio, porque faz sentido poupar. O meu dinheiro não vai ser diluído, não vai ser dissolvido em 10, 15 anos. Né? E a gente sempre fala isso, é repetitivo, mas a gente tem que sempre lembrar. Você botar o teu dinheiro hoje, digamos, 10, 20, 100 mil reais, botou ele debaixo do colchão ou dentro do seu cofre da sua casa, que você vai poupar para comprar alguma coisa daqui a 5, 10 anos, esse dinheiro praticamente vai desaparecer. Então a cultura do poupar, ela foi eliminada, né, como a gente vem conversando. E agora seria um mundo que volta a fazer sentido isso. Né? Então, aí de novo com o Friedman, né, gastando o seu dinheiro com você mesmo. Né, porque agora faz sentido você fazer isso. Os bancos, nesse cenário, perdem o poder, né, ou não diria nem talvez perder o poder, mas eles ficariam com uma outra função completamente diferente, porque fazer empréstimos agora muda o seu formato, você não tem mais reserva fracionária, né, você não tem mais os artifícios que são utilizados hoje para que o banco se mantenha em pé e faça essa loucura que a gente vive hoje, de a cada 10 reais que você coloca, o banco guarda 2 e empresta 8, e aí os 8 que ele empresta, o cara vai botar no banco, dos 8 que ele coloca no banco, o banco tira de novo mais 1,25 para deixar na reserva e empresta mais 6, enfim, é um negócio infinito, né? Então isso aí praticamente acabaria, a gente voltaria para os empréstimos como era na época do ouro, né? Muito mais sólidos, né? Por esse ponto de vista. O PIB global cresce devagar, né, mas se forma mais de forma estável, obviamente, porque agora você não tem a influência do governo imprimindo dinheiro, fazendo todo um malabarismo econômico para poder fazer esse PIB subir, porque no final das contas ele só quer reportar um número globalmente positivo, grande, para falar, nossa, o país está crescendo, está evoluindo. Mas não, quando você olha para dentro, quando você olha e conversa com as pessoas que moram no país, que vivem aquela vida, que estão ali todo dia, estão no mercado, estão fazendo o seu dia a dia, você vê claramente que esses IPCAs da vida, ou esses índices CPIs, no caso dos Estados Unidos, eles são completamente fora da realidade da pessoa que está vivendo ali. Para a gente que está fora, às vezes a gente considera, porque você precisa ter uma base, né? Mas quando você tem contato com alguém que está dentro do sistema, você vê claramente que não é. Aqui no Brasil não é 5,5% de IPCA, óbvio que não. Nos Estados Unidos também não é o valor reportado. Então você vê que a gente teria um cenário agora que a gente conseguiria eliminar essa divergência gigante entre a realidade e o que o governo coloca, né? Então aí a gente teria um cenário praticamente sem bolhas, como a gente viu isso nos últimos podcasts que a gente discutiu. E aí, Charlie, como é que ficaria a parte da sociedade? Bom, a sociedade, gente, ela vai, né, ter que se adaptar a um cenário onde o Estado ele não consegue mais oferecer o bem-estar social. Ele vai encolher, eu diria, exponencialmente, né, e grande parte dos serviços do Estado, porque eu acho que ele não vai desaparecer, mas ele vai justamente se adaptar e ele vai cada vez mais os serviços oferecidos pelos Estados vão voltar a serem privados, porque a gente tem que lembrar que os serviços que o Estado provê, todos podem ser oferecidos pelo mercado, tá? Saúde, segurança, educação, saneamento básico, tudo, né? Asilos, enfim, medicamentos com desconto, isso tudo pode ser feito no mercado privado. Então, sem esse peso todo na sociedade, as famílias e comunidades elas vão ter que voltar a cuidar dos seus, como era justamente antes. Né? A desigualdade ela vai começar a diminuir com o tempo, mas obviamente vai exigir muita adaptação, principalmente das gerações que vão pegar a virada de chave. Né? Isso vai afetar demais a sociedade, é realmente um ponto de interrogação, como que isso vai causar, como que isso vai ser, né? Quais impactos vão ter nas pessoas, principalmente em países mais pobres, onde o Estado ele é muito, não diria necessário, mas as pessoas dependem muito dele, né? Porque o Estado já está lá há tanto tempo e está dando tanta coisa que as pessoas estão muito mal acostumadas. Né? A gente também tem a parte da tecnologia, que a energia barata ela vai virar a chave, né? Porque a energia ela vai ser utilizada muito pela mineração do Bitcoin, então vai ter uma demanda muito, muito forte. Então o mercado ele vai virar a chave para justamente poder oferecer uma energia mais barata pela alta demanda, né, e com um dinheiro sólido, com um dinheiro forte, né, sendo usado como o Bitcoin, vai ficar fácil você conseguir ter investimentos nesse setor que vão justamente colocar
o custo disso ficar bem mais barato, né? A Lightning Network, por exemplo, já vai estar muito bem desenvolvida, pode ser que não seja ela, pode ser que seja uma outra tecnologia, pode ser que sejam tecnologias de terceira, quarta, quinta camada, mas vai tornar os pagamentos bem mais rápidos, né? Como, por exemplo, um Pix global, né? E a gente também tem a cultura, né, que eu diria que isso daqui é um dos principais, que é justamente a cultura, né, do curto prazismo mencionado pelo Bravo. Essa cultura some, porque com um dinheiro, com um hard money, com um dinheiro mais forte, com um dinheiro, né, que não tem a influência do Estado, que não consegue ser inflado, né, artificialmente, você tende a ter uma cultura de poupança, justamente como o Bravo mencionou. Volta a fazer sentido. E com uma cultura de poupança, as pessoas tendem a justamente ter pensamentos de médio e longo prazo, pensamentos de investimento, de fazer grandes atividades, né? Abrir uma indústria, abrir um empreendimento, investir em equipamentos mais complexos, mais caros, investimento em tecnologia. Isso tudo exige muito capital. E para você ter esse capital todo, você tem que ter um incentivo grande a investir. E hoje a gente não tem isso, né? Então, com o Bitcoin se tornando algo realmente entranhado na sociedade, como ouro, né, isso vai trazer disciplina para as pessoas. E trazendo disciplina também vai ter a rigidez. A rigidez no quê? No que você vai gastar, você vai pensar muito mais antes de sair gastando, porque como aquele dinheiro foi realmente muito difícil de conseguir, você simplesmente não vai ficar pensando em consumir qualquer coisa em qualquer lugar, né? Não vai ter mais aqueles estímulos absurdos que a gente tem hoje que vão virar crises, né? Vai ser um mundo mais austero, com certeza, mas bem mais justo do que a gente tem hoje. Tudo vai depender de como a gente lida com essa transição, né? Basicamente, vai Tudo. ser mais como a população vai reagir a isso do que a gente fazer aqui uma previsão assertiva. O caos social, né, que eu comentei, pode ser bem ruim. A gente pode ter guerras no meio do caminho. Exato. Não impede em nada os acontecimentos, né, que a história nos mostra que são cíclicos, né? Concordo plenamente. Exatamente. Bom, acho que para concluir aqui agora, para a gente poder fazer um recap, ela é possível, né? Essa é a pergunta que a gente talvez tenha dividido aqui em várias sessões. Essa hiperbitcoinização global, ela é possível? Talvez, né? Eu diria que é inevitável, mas vamos botar um talvez preso à Fiat, né? Então, se a Fiat colapsar, eu acho que o Bitcoin é a única opção. E se ela colapsar, na verdade, é quando, né? Não é se, porque do jeito que está é praticamente insustentável. Então a hiperbitcoinização eu acho que é algo que realmente é inevitável de acontecer, pode ser atrasado, pode realmente não levar o tempo que a gente espera que aconteça, talvez aconteça também de uma forma completamente rápida, a gente aqui vai estar aqui discutindo 50 anos para frente, às vezes acontece em 15, a gente realmente é impossível você prever, mas que esse é o fim, é mais óbvio, pelo menos enquanto a gente tem como única opção o Bitcoin, é a única moeda que poderia cumprir todo as características necessárias para uma moeda global, realmente é algo que não vejo como uma outra opção, né? Então isso começaria talvez com uma crise, como eu comentei que era a minha visão, ou poderia ser realmente algo mais gradual, como é a visão do Charlie. A transição em si ela seria caótica, porque influencia muitos mercados, né? A reprecificação de tudo é algo que custa... Independente da visão, né? Exato. Esse processo transitório, ele realmente é caótico, porque você tem que reprecificar tudo, né? Reprecificar o mundo não é um negócio fácil, e não é da noite pro dia. Então levaria realmente muito tempo, as poupanças das pessoas seriam completamente afetadas, né? E, enfim, teria muita mudança. Isso eu diria que é um sonho, né, pro Friedman, que a gente mencionou no podcast anterior, no episódio anterior, e um pesadelo completo pro welfare state, que vive desses favores, comprando praticamente votos, comprando basicamente a população. Os keynesianos, né? Os keynesianos, exato. Esses daí estão se revirando no túmulo. O Keynes está se revirando no túmulo, se isso acontecer. Né? Mas o que a gente quer aqui sempre é propor formas de pensar, cenários, situações. E a gente sempre quer entender o que vocês, ouvintes, pensam disso, né? Porque vocês acham que isso é um futuro realmente plausível? Vocês acham que isso tudo que a gente falou aqui é uma loucura, um devaneio, ou vocês realmente veem isso como opção depois de todos os argumentos, todos os pontos que a gente colocou aqui, né? Ou o Bitcoin é só um experimento que não vai muito longe? Se você tem essa visão, também deixa pra gente nos comentários o porquê disso. A gente sempre quer ouvir previsão, visão, enfim, isso aqui é uma troca, né? Pra gente poder ir conversando e tentar chegar num denominador comum. Então, assim, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio que pra gente dá muito prazer de falar, né? A gente vive conversando sobre isso e a gente viu essa necessidade de passar esses cenários para você que talvez esteja em dúvida, ou está começando agora nesse mundo do Bitcoin, você pensar que realmente pode ser algo para você deixar para a tua próxima geração, né? É algo realmente que não vejo isso como algo muito louco ou como um devaneio, não. Vejo realmente como uma opção completamente possível e que é inevitável.
né, Charlie? A única coisa que a gente está diferindo aqui é de como isso vai acontecer. Mas a nossa opinião aqui é de que alguma coisa vai acontecer. Pode Exato. ser que seja de um jeito, pode ser que seja de outro, pode ser que até seja de um jeito que a gente não tenha mencionado aqui, né, mas que o futuro da moeda fiat, se tem uma das coisas que nós falamos muito desses episódios todos, é que o futuro da moeda fiat é colapsar. De uma forma ou de outra, seja um colapso ali mais gradual, ou seja um colapso realmente caiu do desfiladeiro e sai capotando. Né? Exato, exatamente. Bom, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham realmente gostado do episódio. Fiquem ligados aí até os próximos, a gente está sempre preparando coisas muito interessantes para a gente discutir aí e ajudar na sua mesa de amigos para vocês terem excelentes assuntos para uma discussão um pouco mais profunda. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau!